Sabe aquele momento em que você acha que conhece as pessoas, que fez tudo certo na vida, criou seus filhos com amor e dedicação, e de repente tudo desmorona na sua frente? Foi exatamente isso que aconteceu comigo num almoço de domingo. Eu estava ali, na minha própria casa, tinha preparado aquela feijoada que toda a família adora, a mesa estava farta, todo mundo reunido, quando meu genro, o Rodrigo, simplesmente virou para mim e soltou, assim, do nada, na maior frieza: "Meus pais acham melhor você não ir ao nosso casamento, mas depois eu envio a gravação para você assistir." Gente, eu fiquei sem chão. Minha filha ia casar, o casamento que eu estava ajudando a pagar, diga-se de passagem, e eu estava sendo desinvitada da minha própria mesa? Respirei fundo, permaneci calma. Até esbocei um sorriso, porque eu sempre fui assim. Sempre engoli sapo para manter a paz. Mas minha filha, minha Camila, ela bateu com a mão na mesa com tanta força que os pratos pularam e gritou, olhando direto nos olhos dele: "Se é assim, arrume outra esposa e outro trabalho." O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Todo mundo parou de comer, os garfos ficaram suspensos no ar, e eu juro que dava para ouvir o barulho do relógio da parede. O Rodrigo ficou branco, parecia que tinha visto um fantasma. E o que veio depois, minha gente, pegou todos de surpresa, inclusive a mim mesma. Antes de eu continuar contando o que aconteceu, eu queria te pedir uma coisinha. Se você está gostando dessa história, comenta aí embaixo de onde você está me ouvindo. E se você gosta de histórias reais, dessas que a gente vive no dia a dia, mas que parecem novela, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho muitas outras para compartilhar. Fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Deixa eu voltar um pouco e te contar quem eu sou e como cheguei nesse ponto da minha vida. Meu nome é Helena, tenho 63 anos, e durante 42 anos da minha vida eu me dediquei exclusivamente à minha família. Casei com o Roberto quando tinha apenas 21 anos. Era aquela época em que a gente casava cedo, e o sonho da mulher era constituir família, sabe? Tivemos 3 filhos, o Daniel, que hoje tem 40 anos, a Camila, de 37, e a Júlia, a caçula, de 33. O Roberto era um bom homem, trabalhador, mas também era daqueles que achava que o papel da mulher era cuidar da casa e das crianças enquanto ele provinha o sustento. E eu aceitei esse papel, abracei ele de corpo e alma. Eu tinha largado a faculdade de pedagogia no 3º período quando engravidei do Daniel. Na época parecia a decisão certa. Afinal, quem ia cuidar do bebê? Minha mãe morava longe, em Ribeirão Preto, e a mãe do Roberto já era idosa. Então eu larguei tudo. Meus sonhos, minhas ambições, aquela vontade que eu tinha de ser professora, de fazer diferença na vida das crianças. Guardei tudo isso numa caixinha no fundo do meu coração e me dediquei a ser a melhor mãe e esposa que eu pudesse ser. E olha, eu fui mesmo. Acordava às 5 da manhã para fazer o café, preparar marmita para o Roberto, arrumar as crianças para a escola. A casa estava sempre impecável, a comida sempre quentinha e pronta na hora certa. Fazia todos os bolos de aniversário à mão, decorava com glacê, passava horas naquilo, ia a todas as reuniões da escola, ajudava nas lições de casa, ficava acordada a noite inteira quando algum deles estava doente. Quando o Roberto faleceu, há 7 anos, de um infarto fulminante, meu mundo desabou. A gente estava junto havia 35 anos. Ele tinha acabado de se aposentar da empresa de autopeças onde trabalhou a vida toda. A gente estava planejando viajar, conhecer o Nordeste, fazer aquelas coisas que sempre adiamos. E de repente ele se foi, assim, num estalar de dedos. Eu fiquei perdida, sem chão, sem saber quem eu era, sem ser a esposa do Roberto. Mas sabe o que me salvou naquela época? Meus filhos. Eles se uniram, me acolheram, me fizeram sentir que eu ainda era necessária, que ainda tinha propósito. Ou pelo menos foi isso que eu achei na época. A pensão que eu recebi do Roberto não era grande coisa, mas dava para eu viver com certo conforto no meu apartamento de 2 quartos no Tatuapé, aqui em São Paulo. Além disso, tinha a casa em Campos do Jordão que a gente tinha comprado anos atrás, quando as coisas estavam melhores financeiramente. Era nosso refúgio,
o lugar onde passávamos férias em família, onde fizemos as melhores memórias. Depois que o Roberto morreu, eu praticamente não ia mais lá, ficava muito triste, muitas lembranças. Foi mais ou menos 1 ano depois que a Camila me apresentou o Rodrigo. Ele trabalhava no mesmo escritório de advocacia que ela, era alguns anos mais velho, 39 anos na época. Eu confesso que desde o início, alguma coisa nele me incomodava. Não sei explicar direito, era uma coisa no olhar, na forma como ele falava, sempre muito certinho, muito educado, mas de um jeito meio falso, entende? Mas a Camila estava radiante, apaixonada. E eu não ia ser a mãe chata que fica criticando as escolhas da filha. Então engoli minhas impressões e recebi ele de braços abertos na família. O tempo foi passando e eles foram ficando sérios. A Camila era apaixonada mesmo, falava dele o tempo todo, vivia na casa dele. Eu ficava meio de lado, sabe? Sentia falta da minha filha, das nossas conversas, dos nossos almoços de domingo que eram sagrados, mas ela estava construindo a vida dela, e eu tinha que aceitar. O Rodrigo vinha aos almoços de vez em quando, sempre muito educado, sempre elogiando minha comida, me chamando de Dona Helena com aquele respeito todo. Mas eu percebia umas coisinhas que me incomodavam. A forma como ele controlava sutilmente a Camila, decidindo por ela o que iam comer, interrompendo quando ela estava falando, fazendo piadinhas sobre o trabalho dela. Nada muito escancarado, mas estava ali. Quando eles decidiram morar juntos, a Camila veio me pedir ajuda financeira. O apartamento que o Rodrigo tinha era muito pequeno, eles queriam um lugar maior. Eu não pensei 2 vezes. Tirei da poupança R$25 mil para ajudar na entrada. Era uma boa parte das minhas economias, mas era para a felicidade da minha filha. Valia a pena. Eles compraram um apartamento de 3 quartos no Itaim, um bairro que eu achava caro demais, mas eles queriam morar perto do trabalho. Ajudei também com móveis, utensílios, fui naquelas lojas do centro com a Camila escolher jogo de panela, jogo de cama, essas coisas. Gastei mais uns R$5 mil nisso tudo. Meu filho Daniel até me questionou na época. Disse que eu estava exagerando, que eles 2 tinham bons salários e podiam ser vizinhos. Mas eu falei que mãe é assim mesmo, quer ver os filhos bem. Depois que foram morar juntos, as coisas começaram a ficar estranhas. A Camila foi se afastando aos poucos. Antes ela me ligava todo dia, passava aqui em casa pelo menos 2 vezes por semana. Depois das mudanças, as visitas foram rareando. Quando eu ligava para ela, sentia que estava atrapalhando alguma coisa. As conversas ficaram curtas, superficiais. Eu tentava marcar almoços, jantares, e ela sempre tinha uma desculpa. Estava cansada, tinha muito trabalho, eles tinham compromissos. Meu coração doía, mas eu tentava entender. Ela estava numa fase nova da vida, construindo uma relação. Era natural que ficasse mais distante da mãe. Um dia, uns 6 meses depois que foram morar juntos, a Camila me ligou empolgadíssima. Mãe, senta aí que eu tenho uma notícia para te dar. Meu coração disparou. Pensei que ela estava grávida, mas não, era o pedido de casamento. O Rodrigo tinha pedido ela em casamento num restaurante chique, com direito a músico tocando violino e tudo. Ela estava nas nuvens, e eu fiquei feliz por ela, claro. Marcamos um almoço para comemorar e foi aí que conheci os pais do Rodrigo, o senhor Antônio e a dona Marlene. Gente do céu, que casal antipático. Moravam num condomínio fechado em Alphaville, daqueles cheios de frescura, e deixavam bem claro que se achavam melhores que todo mundo. O senhor Antônio era dono de uma concessionária de carros, tinha dinheiro, e a dona Marlene nunca tinha trabalhado na vida, vivia de ser Mauricinho, como minha mãe diria. Desde o primeiro encontro, senti que eles me olhavam de cima, me julgavam. A dona Marlene ficou fazendo perguntas indiscretas sobre minha vida, quanto eu ganhava de pensão, onde eu morava, se o apartamento era próprio. Fiquei tão desconfortável que a Camila precisou intervir e mudar de assunto. Mas o pior foi quando começamos a planejar o casamento. A Camila veio me dizer que queria casar na igreja, numa festa bonita, e que o Rodrigo e ela estavam juntando dinheiro, mas que ia demorar uns 2 anos para conseguirem. Eu, boba, nem pensei direito e disse: filha, se vocês quiserem casar antes, eu posso ajudar.
Não vou poder pagar tudo, mas posso dar uma boa parte. Os olhos dela brilharam. A gente começou a fazer contas, orçamentos e chegamos à conclusão de que com R$ 50.000 dava para fazer uma festa linda para 150 pessoas. Eu tinha esse dinheiro guardado numa aplicação que o Roberto tinha feito antes de morrer. Era para ser minha segurança, meu colchão para o futuro. Mas pensei, qual segurança maior do que ver minha filha feliz? Foi aí que as coisas começaram a sair do controle de verdade. A dona Marlene, quando soube que eu ia bancar boa parte do casamento, começou a meter o bedelho em tudo. Queria buffet mais caro, queria decoração mais sofisticada, queria convidar não sei quantos amigos deles. Cada vez que a gente se reunia para decidir alguma coisa, ela chegava com ideias mirabolantes que estouravam o orçamento. E o Rodrigo sempre apoiava a mãe dele, colocando pilha na Camila. Amor, é nosso casamento, tem que ser especial, não podemos economizar. Eu via minha filha dividida entre o que era sensato e a pressão que sofria. Teve uma vez que a dona Marlene sugeriu um buffet que custava o dobro do que a gente tinha orçado. Quando eu falei que não cabia no orçamento, ela soltou assim na minha cara. Ah, Helena, mas você não quer o melhor para sua filha? Se não tem condições de fazer uma festa decente, talvez seja melhor a gente assumir tudo e fazer do nosso jeito. Senti uma facada no peito. A Camila ficou sem graça, tentou amenizar, mas o estrago estava feito. Saí daquela reunião arrasada, humilhada. Mesmo assim, eu acabei cedendo em várias coisas. O orçamento de 50.000 foi para 70. Tive que mexer em outros investimentos, vender umas coisinhas que tinha guardado, mas estava feliz porque a Camila parecia radiante com os preparativos, mesmo que eu sentisse que ela estava cada vez mais sob a influência do Rodrigo e da família dele. Ela tinha mudado, sabe? Ficado mais materialista, mais preocupada com aparências. Às vezes não reconhecia minha filha nela. Os domingos em família, que antes eram sagrados lá em casa, começaram a incluir o Rodrigo e, ocasionalmente, os pais dele. Eu fazia questão de preparar tudo com muito carinho, botava a mesa bonita, fazia aquelas comidas que eu sabia que todo mundo gostava. Mas a dona Marlene sempre dava um jeito de diminuir tudo. Ah, que interessante esse seu tempero. Bem caseiro mesmo. Ou então, você faz tudo sozinha? Que trabalhoso. Eu tenho uma moça que cozinha para mim. Não tenho paciência para essas coisas. E o senhor Antônio ficava falando de viagens internacionais que faziam, de restaurantes caros que frequentavam, sempre naquele tom de quem está te mostrando que você é inferior. Teve um domingo específico, uns 3 meses antes daquele almoço fatídico, que as coisas ficaram muito tensas. A Camila tinha me pedido para fazer a feijoada, que era o prato preferido dela desde criança. Eu acordei cedo, fui na feira comprar tudo fresquinho, passei horas preparando cada detalhe. Quando todo mundo chegou e se sentou à mesa, a dona Marlene torceu o nariz e disse: "Ai, que comida pesada. Eu não como essas coisas, faz mal pro meu colesterol. Você não tem uma saladinha, Helena?" Engoli seco, levantei e fui preparar uma salada para ela. Quando voltei, ouvi o senhor Antônio comentando baixinho com o Rodrigo. "Seu apartamento vai ser bem melhor que esse aqui, né, filho? Esse bairro tá ficando muito velho." Eu estava ali, na minha própria casa, me sentindo diminuída, humilhada. Mas o que mais me doeu foi que a Camila não disse nada. Ela ficou quieta, mexendo na comida do prato, e quando nossos olhares se cruzaram, ela desviou os olhos. Minha filha, que eu criei para ser forte e independente, estava se curvando àquela gente. Depois que todo mundo foi embora, eu chorei no meu quarto. Me senti tão sozinha, tão desvalorizada. Nas semanas seguintes, percebi que o Rodrigo estava cada vez mais à vontade para me tratar com condescendência. Dava palpite em tudo na minha vida. Me dava conselhos não solicitados sobre como eu devia investir meu dinheiro, onde eu devia fazer compras para economizar. Uma vez, ele sugeriu que eu vendesse meu apartamento e fosse morar num lugar menor, mais barato. "A senhora tá ficando mais velha, dona Helena. Não precisa de tanto espaço. Podia vender esse AP e comprar um menor. Ia sobrar uma grana boa para a senhora se manter." Fiquei pasma com a audácia, mas de novo não disse nada. Eu sempre fui de evitar conflitos, de manter a paz. A situação foi piorando. O Rodrigo começou a trabalhar na empresa do pai dele,
na concessionária. Largou o escritório de advocacia da noite para o dia. E a Camila, influenciada por ele, também começou a falar em sair do escritório onde trabalhava. Dizia que estava cansada, que queria algo mais tranquilo. Eu tentei conversar com ela, disse que ela tinha batalhado tanto pela carreira, que estava indo tão bem, mas ela não me ouvia mais. Era tudo o que o Rodrigo falava que virava verdade absoluta. Um mês antes do casamento, a Camila me ligou pedindo mais dinheiro. Precisavam de mais 15 mil reais porque tinham decidido fazer a lua de mel em Cancún e o pacote estava mais caro do que imaginavam. Eu não tinha mais de onde tirar sem comprometer seriamente minhas economias. Expliquei isso para ela, com todo o carinho. Disse que já tinha dado muito além do que podia. E sabe o que ela me respondeu? Mãe, eu sabia que na hora H você ia me abandonar. Os pais do Rodrigo estão certos sobre você. Desliguei o telefone e fiquei em choque. O que os pais do Rodrigo estavam falando de mim? Que eu era como? Tentei ligar de volta, mas ela não atendeu. Passei aquela noite sem dormir, revirando tudo na cabeça. No dia seguinte, consegui falar com ela e perguntei diretamente o que a família do Rodrigo estava dizendo sobre mim. Ela titubeou, tentou desviar do assunto, mas eu insisti. Finalmente, ela confessou que a dona Marlene achava que eu era uma aproveitadora, que estava tentando se agarrar ao casamento deles para não ficar sozinha, que eu era muito carente e pegajosa. Aquilo foi como uma bofetada na cara. Eu, que estava bancando o casamento dela, sendo chamada de aproveitadora? Mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, eu consegui juntar mais 10 mil reais. Vendi umas joias que o Roberto tinha me dado ao longo dos anos, umas alianças antigas, uns brincos de ouro. Doeu no coração me desfazer daquelas lembranças, mas era pela felicidade da minha filha. Quando entreguei o dinheiro para ela, nenhum muito obrigado eu recebi direito. Ela pegou, disse "Valeu, mãe", meio sem graça e mudou de assunto. Faltando 2 semanas para o casamento, aconteceu algo que foi a gota d'água antes do episódio do almoço. Eu tinha ido ao apartamento deles levar umas coisas, uns presentes que tinham chegado na minha casa por engano. Quando cheguei, a porta estava encostada. Empurrei devagar e ouvi vozes na sala. Era o Rodrigo ao telefone e, pelo visto, falava com a mãe dele. Fiquei parada ali no hall, sem querer. Acabei ouvindo a conversa. Ele dizia: "Não se preocupa, mãe. Depois que a gente casar, vou dar um jeito de afastar a Camila dessa velha. Ela já deu o que tinha que dar mesmo, agora é só peso morto. A gente convida ela para as coisas por obrigação, mas não precisa ser sempre." Gente, meu chão se abriu. Senti minhas pernas bambas, meu coração acelerou tanto que achei que ia ter um treco. Encostei na parede para não cair. Toquei a campainha para não parecer que eu estava ali havia tempo. Quando a Camila abriu a porta, deve ter visto alguma coisa no meu rosto porque perguntou se eu estava bem. Disse que estava só cansada. Entreguei as coisas e saí o mais rápido que pude. No elevador, desabei em lágrimas. Cheguei em casa devastada. Sentei no sofá e fiquei ali, sem fazer nada, só pensando em tudo. Em como eu tinha dedicado minha vida toda à minha família. Em como tinha aberto mão dos meus sonhos, da minha carreira, de tudo, para ser mãe e esposa. Em como tinha virado a viúva solitária que se agarrava aos filhos. E agora estava sendo descartada como um móvel velho que não serve mais. Chorei por horas, até não ter mais lágrimas. Foi nessa noite, no fundo do poço, que alguma coisa mudou dentro de mim. Não sei explicar direito o que foi. Talvez tenha sido raiva. Talvez tenha sido amor próprio finalmente dando as caras depois de tanto tempo adormecido. Mas eu decidi que não ia mais ser capacho de ninguém. Decidi que ia esperar, observar, e na hora certa ia mostrar para aquela gente toda quem realmente era Helena. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Comecei a anotar conversas, datas, valores. Fui no banco e pedi extrato de tudo que tinha movimentado nos últimos 2 anos. Vi ali, preto no branco, quanto eu tinha dado para Camila e para o Rodrigo. No total, já passava de 100 mil reais. Era quase tudo que eu tinha acumulado durante anos de economia, de abrir mão de coisas para mim mesma. E para quê?
para ser chamada de aproveitadora, de peso morto, de velha inconveniente. Também comecei a sacar umas coisas sobre o Rodrigo. Dei uma investigada discreta, perguntei para uma amiga que tem um filho que trabalha na área de recursos humanos. Descobri que ele tinha sido demitido do escritório de advocacia, não tinha pedido para sair. Tinha sido por justa causa, por irregularidades em alguns processos. Ele tinha contado uma história completamente diferente para Camila. Disse que estava cansado e que o pai tinha oferecido sociedade na concessionária. Mais uma mentira. Fui também atrás de informações sobre a tal concessionária do Sr. Antônio. E adivinha? A empresa estava com sérios problemas financeiros. Tinha processos trabalhistas, dívidas com fornecedores, estava numa situação bem complicada. Aquele papo todo de sucesso, de viagens internacionais, de vida de luxo, era tudo fachada. Eles estavam, na verdade, desesperados por dinheiro. E aí tudo começou a fazer sentido. O interesse do Rodrigo pela Camila, que ganhava muito bem como advogada numa área especializada, o interesse em se aproximar de mim, em arrancar de mim todo o dinheiro que pudessem. Éramos um plano de resgate financeiro para aquela família. Enquanto eu descobria tudo isso, mantive a postura de sempre. A Helena bonzinha, a mãe que faz tudo pelos filhos, a sogra que não arruma confusão. Continuei indo nos almoços de domingo, continuei sorrindo e acenando, continuei fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, eu estava fervendo e estava planejando. Foi então que chegou aquele domingo fatídico, o que eu mencionei no começo dessa história. Eu tinha preparado a feijoada, todo mundo estava lá, meus 3 filhos, o Rodrigo e os pais dele. A Júlia tinha levado o marido e os 2 filhos pequenos. O Daniel foi com a namorada nova. Estava aquele clima de família reunida, sabe? As crianças brincando, o pessoal conversando. Eu estava na cozinha terminando de arrumar as coisas, quando ouvi o Sr. Antônio e a Dona Marlene conversando baixo na varanda. Pelo menos agora, com o casamento, a gente consegue dar uma respirada. O salário da Camila vai ajudar muito a empresa, dizia o Sr. Antônio. E depois a gente vai convencendo ela a pegar empréstimo, ela tem bom crédito. E tem aquela casa em Campos do Jordão que a sogra dela tem, deve valer uma grana boa. A gente dá um jeito de convencer eles a sugerirem que ela venda. Meu sangue gelou. Então era isso. Queriam não só o dinheiro da Camila, mas também minha casa, meu último refúgio, o lugar das minhas melhores memórias com o Roberto e as crianças. Respirei fundo, contei até 10 e voltei para a sala com a travessa de feijoada como se nada tivesse acontecido. Todo mundo se sentou à mesa. Eu fiz questão de sentar na cabeceira, no lugar que sempre foi meu. Comecei a servir todo mundo, naquele ritual que eu sempre fazia com tanto carinho. Foi quando estava servindo o Rodrigo que ele largou o garfo, olhou para mim com aquela cara de paisagem e soltou. Dona Helena, meus pais e eu precisamos conversar uma coisa com a senhora. O silêncio se instalou na mesa. Todo mundo parou de comer e olhou para ele. A Camila estava ao lado dele e vi que ela ficou tensa, como se soubesse o que vinha. Ele continuou, com aquela voz cínica. É sobre o casamento. A gente estava conversando aqui com meus pais e eles acharam melhor a senhora não ir. Eu pisquei, sem entender. Ou melhor, entendendo perfeitamente, mas não acreditando que ele teria a cara de pau de dizer aquilo. Como assim não ir? Perguntei calmamente. É que assim, meus pais vão convidar muita gente importante, empresários, clientes da concessionária, e eles acham que a senhora pode ficar meio deslocada, sabe? Não vai conhecer ninguém, vai ficar sem graça para a senhora. Então achamos melhor a senhora não ir. Mas fica tranquila que eu mando a gravação depois. A senhora assiste do conforto da sua casa. Olhei em volta da mesa. Meus filhos estavam em choque. A Júlia estava de boca aberta. O Daniel tinha largado o copo que estava segurando. As crianças, sem entender o que estava acontecendo, continuavam mexendo na comida. E a Dona Marlene e o Sr. Antônio estavam lá, com aquelas caras de paisagem, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter feito um escândalo. Mas não. Eu respirei fundo, bem devagar, e esbocei um sorriso calmo, sereno. Por dentro, estava tudo calculado. Toda a raiva,
Toda a mágoa que eu tinha acumulado nas últimas semanas estava ali, fervendo, mas eu não ia dar a eles a satisfação de me ver desmoronar. Foi aí que minha Camila, minha filha, fez algo que eu jamais imaginei que ela faria. Ela bateu com a mão na mesa com tanta força que os pratos pularam, alguns talheres caíram no chão e o suco da jarra se espalhou pela toalha. Todo mundo levou um susto. Ela se levantou, empurrando a cadeira para trás com estrondo, e gritou olhando direto para os olhos do Rodrigo, com uma fúria que eu nunca tinha visto nela. Se é assim, arrume outra esposa e outro trabalho. O Rodrigo ficou branco. A dona Marlene engasgou com o que estava bebendo. O senhor Antônio ficou vermelho de raiva. E eu, pela primeira vez em semanas, senti um quentinho no coração. Minha filha ainda estava lá, em algum lugar. A menina que eu criei para não abaixar a cabeça para ninguém ainda existia. Camila, não fala assim comigo. O Rodrigo tentou falar, mas a voz saiu fraca. Ele estava claramente chocado, não esperava aquela reação. Não? E como você quer que eu fale? Você acabou de desconvidar minha mãe do meu casamento, a mulher que está pagando mais da metade da festa, a mulher que me criou, que sempre esteve do meu lado, que abriu mão de tudo por mim. A Camila estava tremendo de raiva, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você e seus pais acham que são melhores que a gente, mas vocês não são nada. E sabe de uma coisa? Pode esquecer o casamento, acabou. Ela tirou o anel de noivado do dedo e jogou na cara dele. O anel bateu no peito do Rodrigo e caiu no chão, rolando até debaixo da mesa. Foi um daqueles momentos em que o tempo parece parar, sabe? Ninguém se mexia, ninguém respirava. Você tá louca? Você não pode acabar com o nosso casamento assim. O Rodrigo finalmente reagiu, levantando também, tentando pegar no braço da Camila. Ela se afastou com nojo. Não encosta em mim. Acabou, Rodrigo. Eu não vou casar com você. Não vou deixar você e sua família continuarem humilhando minha mãe. Foi quando a dona Marlene resolveu abrir a boca, com aquela voz estridente e irritante. Você vai se arrepender disso, mocinha. Meu filho é uma ótima partida. Você não vai arranjar coisa melhor. E sua mãe é sim uma aproveitadora que não quer te soltar. Eu ia falar alguma coisa, mas o Daniel se levantou antes. Meu filho, que sempre foi mais quieto, mais na dele, apontou o dedo para Dona Marlene e disse, com uma firmeza que me surpreendeu: A senhora não fala assim da minha mãe. Quem são os aproveitadores aqui? Minha mãe deu mais de 100 mil reais para o casamento da minha irmã. Minha mãe que ficou viúva e se virou sozinha, que nunca pediu nada para ninguém. Vocês é que estão sugando ela e a Camila. 100 mil reais? O Rodrigo repetiu, fingindo surpresa. Mas eu vi o brilho no olho dele. Eles não imaginavam que tinha sido tanto. A Júlia também se levantou, pegando os 2 filhos pela mão, e disse: Acho melhor vocês irem embora. Esse almoço acabou. O senhor Antônio se levantou indignado. Vamos, Marlene, Rodrigo. Não precisamos ficar aqui sendo desrespeitados por essa gente. Ele cuspiu a palavra gente com tanto desprezo que dava para sentir. Gente? Eu finalmente falei, ainda sentada, ainda calma. Gente, é o que vocês não são. Gente de verdade tem caráter, tem honestidade. Vocês são uma família de vigaristas que estava tentando dar um golpe na minha filha e em mim. O Rodrigo veio para cima de mim. Cala a boca, velha. Você não sabe de nada. Foi aí que o Daniel segurou ele. Meu filho pode não parecer, mas ele é forte, faz academia há anos. Segurou o Rodrigo pelo colarinho e praticamente arrastou ele até a porta. Sai da casa da minha mãe antes que eu te ponha para fora na força. A dona Marlene estava aos berros, o senhor Antônio ameaçando processar todo mundo. Foi aquele auê todo. Mas eles saíram. E quando a porta se fechou, o silêncio caiu novamente na sala. A Camila desabou no chão, aos prantos. Eu me levantei e fui até ela. Abracei minha filha com toda a força que eu tinha. Ela se agarrou em mim e disse entre soluços: Me desculpa, mãe. Me desculpa por tudo. Eu fui tão idiota, tão cega. Calma, filha. Passou, já passou. Eu acariciava o cabelo dela como fazia quando era pequena e tinha pesadelos. Aquela noite, depois que todo mundo foi embora, a Camila ficou lá em casa.
Conversamos até de madrugada. Ela me contou coisas que eu não sabia. Me disse que o Rodrigo tinha mudado muito depois que foram morar juntos. Que ele era controlador, que mexia nas coisas dela, que tinha acesso às contas bancárias dela. Que ele tinha convencido ela a fazer um seguro de vida alto, nomeando ele como beneficiário. Quanto mais ela falava, mais eu percebia que minha filha tinha se livrado de algo muito sério, talvez até perigoso. Nos dias seguintes, ajudei a Camila com todas as burocracias. Cancelar o casamento foi bem trabalhoso. Muita coisa já estava paga e não dava para reaver. Perdi uns 30 mil reais em depósitos que os fornecedores não devolveram. Doeu, não vou mentir, mas preferia perder dinheiro do que ver minha filha infeliz. O Rodrigo tentou contato várias vezes, mandava mensagens para Camila pedindo para conversar, dizendo que tinha sido um mal-entendido, que a gente tinha exagerado. Ela bloqueou ele em tudo. Aí ele começou a mandar mensagens para mim, tentando me manipular, dizendo que eu tinha destruído o relacionamento deles, que a Camila ia se arrepender. Bloqueei também. Mas a coisa não parou por aí. Umas 2 semanas depois do episódio do almoço, recebi uma notificação extrajudicial no meu apartamento. Era do Sr. Antônio, pedindo ressarcimento pelos danos morais que sua família tinha sofrido com o cancelamento do casamento. Ele estava me processando. Dizia que a culpa do cancelamento tinha sido minha, que eu tinha manipulado minha filha e que por isso eu devia ressarcir os gastos que eles tiveram. Estava pedindo 50 mil reais. Quando li aquilo, pela primeira vez, dei uma risada genuína. Aquela gente não tinha limites mesmo. Mostrei a notificação para o Daniel, que conhecia um advogado bom. Ele analisou e disse que era uma palhaçada, que nunca ia para frente, mas que eu precisava responder para não dar revelia. Foi aí que eu tive uma ideia. Uma ideia brilhante, daquelas que a gente tem e pensa. Por que não pensei nisso antes? Lembrei que eu tinha uma prima, a Beatriz, que morava em Campos do Jordão. A gente não se falava muito, mas sempre mantivemos contato por redes sociais, essas coisas. A Beatriz tinha casado com um empresário da região, dono de uma rede de pousadas, e vivia muito bem. Liguei para ela e contei toda a história. A Beatriz ficou indignada, disse que aquilo era um absurdo. E foi aí que ela me deu uma informação que mudou completamente o jogo. Ela conhecia o Sr. Antônio e a Dona Marlene. A concessionária deles tinha vendido um carro para o marido dela anos atrás e tinha sido uma tremenda dor de cabeça. O carro tinha vindo com defeito. Eles tentaram devolver, mas o Sr. Antônio se recusou a aceitar de volta ou a consertar. Acabaram tendo que entrar na justiça. E ela sabia de outros casos parecidos, de outras pessoas da região que tinham tido problemas com a concessionária. Mais do que isso, a Beatriz me contou que corria um boato forte na cidade de que o Sr. Antônio estava envolvido em esquemas de adulteração de quilometragem de carros usados. Que ele comprava carros batidos, dava um jeito de regularizar com documentos falsos e vendia como se estivessem impecáveis. Ela disse que nunca tinha sido provado, mas que todo mundo sabia, era um segredo de polichinelo. Desliguei o telefone com a cabeça fervilhando de ideias. Procurei na internet sobre a concessionária e achei vários processos, várias reclamações no Procon, no Reclame Aqui. Aquela empresa era uma furada total. Como eu não tinha pesquisado isso antes? Como eu tinha deixado o Rodrigo se aproximar da minha família sem investigar direito? Passei os dias seguintes reunindo informações. Imprimi processos, peguei print de reclamações, montei um dossiê completo sobre a família. Marquei uma reunião com um advogado que o Daniel tinha indicado e mostrei tudo para ele. O advogado, o Dr. Marcelo, ficou impressionado. Disse que com aquilo tudo, a gente não só podia se defender do processo ridículo deles, como podia contra-atacar. Mas eu não queria só me defender. Eu queria justiça. Queria que aquela gente pagasse por tudo que tinha feito comigo e com a Camila. Foi então que o Dr. Marcelo sugeriu: Dona Helena, a senhora já pensou em denunciar essas irregularidades da concessionária para os órgãos competentes? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, tem muita coisa errada. Pensei bem e decidi que sim. Fui pessoalmente ao Procon, levei todo o material. Também fui numa delegacia especializada em crimes contra o consumidor.
O delegado que me atendeu disse que já tinha outras denúncias sobre a concessionária na gaveta, mas que faltava alguém que realmente levasse para frente, que juntasse provas. Me senti quase uma detetive, juntando cada pedacinho de informação. Enquanto eu fazia tudo isso, a vida ia seguindo. A Camila tinha voltado a morar comigo temporariamente. Ela estava arrasada emocionalmente, mas aos poucos ia se recuperando. Voltou a ser minha filha, sabe? A gente retomou nossas conversas, nossos almoços, aquela cumplicidade que a gente tinha antes do Rodrigo aparecer. Ela me disse várias vezes o quanto estava arrependida, o quanto tinha sido cega. Eu sempre respondia que não precisava de desculpas, que o importante era que ela tinha acordado a tempo. Um dia, umas 3 semanas depois de tudo, a Camila chegou do trabalho com uma cara estranha. Sentou comigo na cozinha e disse: "Mãe, eu preciso te contar uma coisa. O Rodrigo foi demitido da concessionária." Meu coração deu um pulo. "Foi o quê?" O pai dele demitiu ele. Parece que eles tiveram uma briga feia lá, e o pai disse que ele tinha estragado tudo, que por causa dele tinham perdido a chance de consertar as coisas, o que quer que isso signifique. Eu sabia o que significava. Significava que eu e a Camila, principalmente o dinheiro da Camila, eram o plano de salvação deles. E o Rodrigo tinha estragado tudo ao ser grosseiro e arrogante demais naquele almoço. Não resisti e dei um sorriso. "Que pena", disse, sem sentir pena nenhuma. Mais alguns dias se passaram e chegou a resposta do meu advogado, a notificação deles. Foi uma peça linda, tenho até guardada aqui. O Dr. Marcelo desmontou todos os argumentos deles, citou jurisprudência e ainda anexou cópias de algumas das reclamações contra a concessionária, insinuando que a família tinha índole duvidosa. Enviou também uma contranotificação pedindo que cessassem qualquer tipo de contato comigo e com a Camila, sob pena de processar por assédio. Achei que com isso eles iam sossegar, mas me enganei. Uma semana depois, o Sr. Antônio teve a audácia de aparecer no meu prédio. O porteiro me ligou, avisando que tinha um senhor querendo subir, dizendo que era pai do noivo da minha filha e que precisava falar comigo urgentemente. Disse para o porteiro que não autorizava a subida, que se ele quisesse falar comigo, que fosse através de advogado. Pelo interfone, o Sr. Antônio começou aos gritos. Dizia que eu era uma velha ressentida, que tinha destruído o futuro do filho dele, que ia me processar até eu perder tudo. O porteiro, seu Manuel, que me conhece há anos e é uma pessoa maravilhosa, ameaçou chamar a polícia e o Sr. Antônio foi embora, mas não sem antes chutar a lixeira da portaria. Que gente mais sem classe! Fiquei sabendo depois, através da Camila, que o Rodrigo estava desesperado tentando arrumar emprego. Nenhum escritório de advocacia queria contratar ele por causa do histórico de demissão por justa causa. E a situação da concessionária estava cada vez pior. As denúncias que fiz tinham dado início a uma investigação. Recebi uma ligação do delegado dizendo que tinha conseguido um mandado de busca e apreensão e que tinham encontrado documentos adulterados, carros irregulares, um monte de coisa. A concessionária ia ser interditada e o Sr. Antônio ia responder criminalmente. Quando fiquei sabendo disso, senti uma satisfação que não consigo descrever. Não era alegria pela desgraça alheia, mas sim um sentimento de justiça sendo feita. Aquela família tinha passado meses me humilhando, diminuindo, tratando como se eu fosse um nada. E agora estavam colhendo exatamente o que plantaram. Uns 2 meses depois de tudo, eu estava em casa numa manhã de sábado, tomando meu café e lendo o jornal, quando a campainha tocou. Fui atender pelo interfone e quase caí para trás quando ouvi a voz. Era a dona Marlene. Dessa vez ela não estava gritando. Estava com a voz baixinha, quase chorosa, dizendo que precisava falar comigo, que era importante. Minha primeira reação foi mandar embora, mas alguma coisa me fez querer ouvir o que ela tinha a dizer. Autorizei a subida, mas deixei a porta da frente entreaberta com a corrente de segurança. Não ia facilitar. Quando ela chegou, levei um susto. A dona Marlene, sempre tão arrumada, sempre tão cheia de poses, estava com a aparência péssima. Olheiras fundas, cabelo mal arrumado, roupa amarrotada. Ela começou a falar, pedindo desculpas.
dizendo que tinha sido muito injusta comigo, que estava arrependida, que a situação deles estava muito difícil, que a concessionária tinha fechado, que tinham perdido tudo, que estavam sendo processados por várias pessoas, que o Rodrigo estava desempregado e deprimido, e que ela vinha me pedir, por favor, que eu retirasse as denúncias que tinha feito. Fiquei ali, olhando para ela através da fresta da porta. Aquela mulher que tinha me tratado como lixo durante meses, que tinha me chamado de aproveitadora, que tinha conspirado para tomar minha casa e o dinheiro da minha filha, agora estava ali, implorando. E sabe o que eu senti? Pena. Não uma pena que faz você ceder, mas uma pena pela criatura patética em que ela tinha se transformado. Dona Marlene, eu disse calmamente, eu não vou retirar denúncia nenhuma. O que foi feito, foi feito. Vocês passaram meses me humilhando, me tratando mal, tentando se aproveitar de mim e da minha filha. Vocês acham que as pessoas são descartáveis, que podem usar e jogar fora. Pois então, agora vocês vão aprender uma lição importante. Ações têm consequências. Ela tentou argumentar, disse que não tinha sido só culpa dela, que o marido que tinha tido as ideias, que ela só tinha seguido. Respondi que isso não era desculpa, que ela era uma adulta capaz de tomar suas próprias decisões e que agora precisava lidar com as consequências dessas decisões. Mas a senhora não tem coração? A gente está falindo, perdendo tudo, ela disse já chorando. Coração eu tenho, e muito, por isso fiz o que fiz. Para proteger minha filha e todas as outras pessoas que vocês poderiam prejudicar. Agora, se me dá licença, eu tenho coisas a fazer. E fechei a porta na cara dela. Fiquei ali, encostada na porta, ouvindo ela chorar do outro lado, pedindo para eu reconsiderar. Eventualmente, ela foi embora. Quando o silêncio voltou, percebi que minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, mas de uma espécie de poder que eu nunca tinha sentido antes. Eu tinha me defendido, tinha colocado limites, tinha feito valer meus direitos, e tinha sido incrível. Contei para Camila o que tinha acontecido. Ela me abraçou forte e disse, Mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu quero ser como você quando crescer. Eu ri e disse, Filha, você já cresceu, e você já é forte, sempre foi. Só tinha esquecido disso por um tempo. As semanas foram passando e as coisas foram se ajeitando. O processo do Sr. Antônio contra mim foi arquivado por falta de fundamento, como o Dr. Marcelo tinha previsto. A investigação contra a concessionária seguiu seu curso e resultou em várias acusações criminais. Fiquei sabendo que eles tiveram que vender a casa de Alphaville para pagar advogados e tentar cobrir parte das dívidas. A Camila, aos poucos, foi se recuperando do abalo emocional. Voltou a sair com as amigas, voltou a sorrir de verdade. Um dia, ela chegou em casa e me disse, Mãe, eu estava pensando aqui, eu nunca te agradeci direito por tudo que você fez por mim. Não só agora, mas a vida toda. Você abriu mão de tanta coisa para cuidar da gente e eu sempre achei que era obrigação sua, sabe? Mas não é. Você escolheu ser mãe, mas não era obrigada a se anular do jeito que se anulou. E eu prometo que daqui para frente vou valorizar isso. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Durante toda a minha vida, eu tinha naturalizado meus sacrifícios como se fossem a coisa mais normal do mundo. Como se toda mãe tivesse que abrir mão de tudo, sempre. Mas ouvir minha filha reconhecendo aquilo, valorizando aquilo, foi libertador de uma forma que eu não esperava. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a pensar em mim mesma pela primeira vez em décadas. Comecei a me perguntar, o que eu quero da vida? O que me faz feliz? Quem eu sou além de mãe, além de viúva, além de avó? Eram perguntas que eu nunca tinha me feito. Sempre estava ocupada demais cuidando dos outros. Comecei aos poucos. Voltei a ler, que era uma coisa que eu adorava quando era jovem, mas tinha abandonado. Comecei a fazer caminhadas no parque perto de casa toda manhã. Me inscrevi num curso de artesanato na igreja do bairro e descobri que tinha jeito para aquilo. Fiz umas peças lindas. Pequenas coisas, mas que foram me reconectando comigo mesma. Também voltei a ir em Campos do Jordão. Levei a Camila comigo num fim de semana.
A casa estava meio abandonada, com aquele cheiro de lugar fechado, mas ainda tinha todo o charme. Passamos o fim de semana limpando, arrumando, relembrando histórias. Sentamos na varanda, tomando chocolate quente, e a Camila disse: "Mãe, não vende essa casa nunca. Esse lugar é especial demais." Eu tinha pensado em vender, principalmente depois que ouvi os planos do Sr. Antônio. Mas ali, naquele momento com minha filha, percebi que não. Aquela casa era minha história, minha memória, e não ia deixar que aquela gente contaminasse isso. Decidi que ia reformar a casa, deixar ela bonita de novo e quem sabe até alugar para a temporada, ter uma rendinha extra. Aliás, sobre dinheiro, eu tinha ficado bem abalada financeiramente com tudo que tinha gasto no casamento que não aconteceu. Mas a Camila, sem que eu pedisse, fez questão de me devolver boa parte. Disse que não era justo eu ter perdido tanto dinheiro por causa de um erro dela. Eu não queria aceitar, mas ela insistiu. Disse que ia pagar em parcelas, mas que fazia questão. Aceitei. Não vou mentir que o dinheiro fez diferença. Consegui recompor minhas economias e respirar um pouco mais aliviada. Uns 4 meses depois de toda a confusão, eu estava no supermercado fazendo compras quando esbarrei com o Rodrigo. Literalmente esbarrei. Virei o carrinho numa esquina e quase bati no dele. Quando vi quem era, meu primeiro instinto foi virar e ir embora. Mas alguma coisa me fez ficar. Ele estava com uma aparência péssima. Barba por fazer, roupa surrada, olheiras. Ficamos ali, nos encarando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Finalmente ele falou: "Dona Helena." A voz saiu fraca, sem aquela arrogância toda de antes. "Rodrigo," respondi, neutra. Eu queria te pedir desculpas. Pelo que eu fiz, pelo que meus pais fizeram. A gente estava errado, muito errado. Eu estraguei tudo, perdi a Camila, perdi meu emprego, perdi tudo. Ele parecia genuinamente arrependido, mas também estava claramente esperando que eu dissesse alguma coisa que o fizesse se sentir melhor. Respirei fundo e disse: "Rodrigo, eu aceito suas desculpas, mas isso não muda nada do que aconteceu. Você e sua família tentaram usar minha filha e a mim. Você tratou a gente como se fôssemos inferiores, como se pudessem fazer o que quisessem conosco. E agora você está colhendo o que plantou. Eu espero sinceramente que você aprenda com isso e seja uma pessoa melhor daqui para frente. Mas você precisa entender que algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas." Ele assentiu, cabeça baixa, e se afastou. Fiquei ali, parada no corredor do supermercado, segurando meu carrinho, e percebi que não sentia a raiva dele. Nem ódio, nem desejo de vingança. Só uma espécie de indiferença. Ele não tinha mais poder nenhum sobre mim ou sobre a minha filha. Tinha virado apenas uma pessoa qualquer que eu conheci e que passou pela minha vida. Essa sensação de liberdade foi incrível. Percebi que finalmente tinha virado a página daquele capítulo da minha vida. Não carregava mais mágoa. Não ficava remoendo o que tinha acontecido. Tinha feito o que precisava fazer. Tinha me defendido. Tinha protegido minha filha. E agora estava seguindo em frente. Hoje, olhando para trás para tudo o que aconteceu, vejo como aquele episódio terrível acabou sendo um presente disfarçado. Me fez acordar para a vida. Me fez perceber que eu tinha me anulado demais, que tinha deixado de existir como indivíduo para existir apenas em função dos outros. E me mostrou que nunca é tarde para recomeçar, para se redescobrir. A Camila está ótima. Conheceu um rapaz novo no trabalho, o Felipe, que é completamente diferente do Rodrigo. Ele é humilde, respeitoso e adora vir aqui em casa comer minha feijoada. Da primeira vez que ele veio, eu estava tensa, com medo de estar começando tudo de novo. Mas o Felipe conquistou a gente desde o primeiro minuto. Ele ajuda a lavar a louça, conversa com todo mundo, trata a Camila como uma rainha, mas sem ser controlador. É lindo de ver. O Daniel também está bem, continua namorando a Carol, que é uma menina super gente boa. E a Júlia, coitada, vive no corre com os 2 pequenos, mas é feliz. Nossos almoços de domingo voltaram a ser o que eram antes. Momentos de alegria, de união familiar, sem veneno, sem pessoas tóxicas por perto.
Eu continuo morando no meu apartamento no Tatuapé, mas agora ele está mais cheio de vida. Tenho plantas novas que comprei, quadros que eu mesma pintei num curso que fiz, peças de artesanato espalhadas. Fiz amizade com um grupo de senhoras da igreja e a gente se reúne toda semana para fazer trabalhos manuais e colocar o papo em dia. É uma delícia. A casa em Campos do Jordão foi reformada e está lindíssima. Alugo para temporada e tem dado uma renda bem legal. Quando não tem ninguém alugado, vou para lá passar uns dias, aproveitar a natureza, o ar puro. Às vezes levo as crianças, os netos, e a gente faz os mesmos passeios que eu fazia com meus filhos quando eram pequenos. Ah, e sabe o que mais? Voltei a estudar. É, isso mesmo. Com 63 anos, me matriculei num curso de pedagogia numa faculdade particular aqui perto. Muita gente achou loucura, disse que eu era velha demais para isso. Mas eu não liguei. Sempre foi meu sonho e agora finalmente estou realizando. As aulas são à noite e nos finais de semana, e eu sou a aluna mais velha da turma, mas também sou uma das mais dedicadas. Os professores adoram, dizem que é inspirador ter alguém da minha idade buscando conhecimento. Minha meta é me formar e trabalhar como voluntária em alguma ONG ou projeto social com crianças carentes. Não preciso do dinheiro, graças a Deus, então quero usar meu conhecimento para fazer diferença na vida de quem precisa. Realizar o sonho que tive que adiar há mais de 40 anos. Sobre o senhor Antônio e a dona Marlene, fiquei sabendo por alto que eles se mudaram de São Paulo. A concessionária faliu de vez. Eles perderam a casa e, pelos boatos, foram morar no interior com uns parentes. Não tenho raiva deles, sinceramente. Até sinto uma certa pena, porque eles construíram uma vida baseada em aparências e desonestidade, e isso inevitavelmente desmorona uma hora. Espero que tenham aprendido alguma coisa com tudo isso, mas sinceramente não é mais problema meu. O que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que a gente não pode se anular pelos outros, não importa quão nobre seja o motivo. Aprendi que dizer não, colocar limites, se defender, não é egoísmo, é necessário. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para buscar seus sonhos, para ser quem você realmente é. Aprendi também que família verdadeira é aquela que te respeita, que te valoriza, que está do seu lado nos momentos difíceis. E que às vezes a gente precisa cortar pessoas da nossa vida, mesmo que isso doa, porque nem todo mundo merece estar lá. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente daquela que estava naquele almoço fatídico meses atrás. Vejo uma mulher mais forte, mais confiante, mais consciente do seu próprio valor. Vejo uma mulher que não tem mais medo de ocupar espaço, de falar o que pensa, de lutar pelo que é seu. As rugas no meu rosto contam histórias. Histórias de sacrifício, sim, mas também histórias de superação, de recomeço, de vitória. Cada fio branco no meu cabelo é uma batalha vencida, e eu uso tudo isso com orgulho agora. Às vezes a Camila me pergunta se eu me arrependo de alguma coisa, e eu respondo que não. Não me arrependo de ter me dedicado à minha família, de ter sido mãe presente, de ter feito sacrifícios. Mas também não me arrependo de ter acordado quando precisei, de ter lutado quando foi necessário, de ter escolhido a mim mesma no final. Porque é isso que a gente precisa entender. Cuidar da gente mesmo não é egoísmo, é sobrevivência, é saúde mental, é amor próprio, e só conseguimos cuidar bem dos outros quando a gente está bem com a gente mesmo. Então, para você que está me ouvindo agora, deixo esse recado. Não se anule por ninguém. Não deixe que te desvalorizem, que te diminuam, que te façam sentir menos do que você é. Você tem valor, você merece respeito, você merece ser feliz. E se precisar escolher entre agradar os outros e cuidar de você, escolha você. Sempre. Não tenha medo de recomeçar, de reinventar sua vida, de buscar seus sonhos, não importa a idade que você tenha. Não tenha medo de cortar relações tóxicas, mesmo que sejam com pessoas da família. Não tenha medo de dizer não, de colocar limites, de se defender. E principalmente, não deixe que ninguém te faça acreditar que você é só o que você faz pelos outros. Você é muito mais do que isso.
Você é um universo inteiro de possibilidades, de sonhos, de talentos. Não deixe que te reduzam a um papel só. A vida é curta demais para a gente viver de acordo com as expectativas dos outros. É curta demais para a gente aceitar migalhas de afeto, respeito pela metade, amor condicionado. A gente merece mais. Sempre mereceu. E você que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Teria tido a coragem de enfrentar, de se defender, de recomeçar? Ou teria deixado que te pisassem, que te usassem, que te descartassem? Comenta aí embaixo, eu quero saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque tem muita Helena por aí, se anulando, se sacrificando, achando que não tem escolha. E tem. A gente sempre tem escolha. Eu escolhi me libertar. Escolhi me valorizar. Escolhi viver. E foi a melhor escolha que já fiz na vida.